Ah, quer dizer que você quer fazer parte da festa dos alinhadores. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que você quer fazer parte da festa dos alinhadores, é isso? Olha, eu tenho duas boas notícias para você. A primeira é que a festa dos alinhadores tá só começando. Se você assistiu o primeiro vídeo aqui da nossa semana DDD, certamente você viu. E se você não viu, você volta e assista agora. E depois volta para cá. Certamente você viu lá que o mercado da ortodontia com alinhadores está no início e que agora movimenta 2 bilhões de dólares por ano. Tem uma previsão de dobrar a cada ano que passa, nos próximos 10 anos. Isso significa que se você não está fazendo parte da festa dos alinhadores agora, você tem que entrar agora, porque essa festa está só começando. E tem vaga para você sentar lá na janelinha e abanar a mão. Agora, tem outro detalhe. Se você não fizer parte dessa festa, eu só lamento, meu amigo, mas você lembra da Kodak? Você lembra da Blockbuster? Pois é, você sabe que a Blockbuster desapareceu, né? Certamente você nunca mais viu essa empresa. Sabia que a Netflix procurou a Blockbuster e ofereceu o serviço e a ideia da Netflix para a Blockbuster, e o dono da Blockbuster disse que aquilo jamais iria acontecer? Você lembra da Kodak e da BlackBerry? São só 3 exemplos de gigantes que desapareceram porque se recusaram a aceitar a tecnologia e o mundo digital como ele é e como ele só vai crescer exponencialmente. Eu disse que eu tinha 2 boas notícias para você. Então a primeira é que a festa dos alinhadores está só começando. E a segunda é que eu tenho uma vaga para você. Só que eu não vou ter isso para sempre. A festa, ela já está iniciando e este é um momento importante e decisivo. Eu quero, no final dessa aula, você vai ter uma grande revelação. Quero que você me escute, preste bastante atenção. Você já deve ter visto que na aula 2 dessa semana, e se você não viu, você tem que voltar e ver, que se você entra no mundo dos alinhadores, da ortodontia com alinhadores, sem você ter pleno domínio de planejamento, de estagiamento, de sequências de clean check, de como se comunicar com os técnicos, de como planejar a sequência e o número de consultas para você atender e tratar o caso, você corre o risco de não finalizar bem, de não finalizar ou de ter prejuízo. E aí você pode se decepcionar e ficar de fora da festa e ter perdido seu tempo, seu dinheiro, sua credibilidade. Então, a festa está começando agora e só agora. Tem uma oportunidade para você. Só que você tem que entrar e aprender de forma correta com quem sabe e com quem tem uma forma simplificada para que você aprenda rapidamente. Quer dizer, então, que você deve estar pensando: ah, Marina, então quer dizer que eu vou aprender em 60 dias como planejar, como estagiar, como prescrever um clean check, como desenvolver um caso clínico de cada tipo de maloclusão, mordida aberta, mordida cruzada, first, avanço mandibular, todos os tipos de maloclusão. Quer dizer que em 60 dias eu vou aprender a planejar, executar, tratar e vou dominar a ortodontia com alinhadores? É exatamente isso que eu tô querendo te dizer. E é exatamente isso que pode acontecer. E não é só isso, pode acontecer muito mais coisas além disso, que você vai ver no final desse vídeo. Eu estou imaginando que você assistiu a aula 1 e viu todos os riscos que podem acontecer se você não dominar plenamente e de maneira profunda e detalhada planejamento, estagiamento e evolução de casos. Você já viu isso na aula 1. Eu também estou supondo que você viu na aula 2 os benefícios e a possibilidade de você multiplicar por 4 os seus honorários, de você tratar os seus pacientes com 12 consultas, de você entregar a mesma qualidade clínica ou muitas vezes melhor clinicamente resultados e experiência para o seu cliente com alinhadores se comparado com bracket. Então o seu paciente pode ganhar, você pode ganhar se você souber o que você está fazendo. Eu imagino que você já entendeu isso, porque isso foi dito nas aulas 1 e 2. Agora, o que eu quero organizar com você agora é o que está rodando aí na sua mente. Eu sei que tem algumas ideias aí, que o seu inconsciente fica martelando para você não sair da zona de conforto. Eu entendo, tudo bem, você é um ser humano como eu. Quando a gente é humano, tem um lado do nosso cérebro, que é aquele lado da sobrevivência, que impede que a gente evolua, que mantenha a gente numa zona de conforto. Só que se todo mundo vivesse travado dessa forma, né, e ouvindo apenas esse lado, que é o lado que te posiciona no teu status quo e não te deixa evoluir, o mundo não evoluiria, né? E todo mundo seria igual a Kodak, a Blockbuster, a BlackBerry, empresas que desapareceram porque se recusaram a aprender e dominar novas tecnologias. Eu não estou falando só de você fazer alinhadores, eu estou falando de você fazer alinhadores com maestria, tratando o paciente com 12 consultas, sabendo o que vai acontecer em cada estágio. Eu imagino que tem algumas coisinhas rodando aí na sua cabeça. Ah, mas eu não tenho tempo. Olha, esquece essa questão de tempo. Tempo é uma questão de prioridade na sua vida.
Você fala que não tem tempo, mas você assiste sériezinha do Netflix. Você fala que não tem tempo, mas fica rodando aí pedido em rede social, grupinho de WhatsApp, inutilidades. Você tem que ter tempo para você evoluir na sua técnica como ortodontista. As pessoas todas que estão dominando os mercados em todas as áreas do conhecimento são pessoas que dosam o seu tempo e não gastam tempo com inutilidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você pode estar pensando, mas na minha cidade, né? A minha cidade, os pacientes não aceitam preço, eu tenho dificuldade para passar o preço. Bom, a apresentação de plano de tratamento, como você vai explicar para o paciente ter a percepção de valor, como você vai se posicionar na frente do produto e não o produto na sua frente, como você vai criar uma experiência do cliente para o seu paciente ficar encantado, em primeiro lugar, com você e depois, em segundo lugar, com o aparelho, tudo isso você vai ver aqui na Sisters. O que você tem que saber é que a metodologia que a gente ensina, ela é aplicada no Brasil e no mundo. E que tem, por exemplo, a minha irmã que está lá no Nordeste, em mais de uma cidade no Nordeste, uma cidade grande, uma cidade pequena, eu aqui no Sul, e os nossos colegas alunos e alunos das consultorias espalhados pelo Brasil todo, a gente sabe as particularidades geográficas e a gente ensina como que você pode, inclusive, precificar para você ter aceitabilidade em cidades no interior do Ceará e também em grandes capitais. Então, não existe essa limitação que está na sua mente, ela está apenas na sua mente. E os líderes do mercado são aquelas pessoas que transcendem as suas próprias crenças limitantes. Talvez você tenha outras ideias. Mas será que funciona clinicamente mesmo ou não? Porque o meu professor de especialização falou que os alinhadores não tratam casos complexos. Qual é a expertise que ele tem para tratar esses casos? O quanto ele já se aprofundou em estagiamento? Ele sabe o que é uma barra de estagiamento, de distalização com padrão de distalização 70%? Ele sabe como que funciona essa biomecânica nova desse universo de alinhadores? Como que as pessoas podem falar que algo não funciona se elas mesmas não têm o conhecimento profundo? Então, esquece essa história de que não funciona. A literatura tá vasta, você viu casos aqui, vai ver muito mais casos maravilhosamente tratados, tá? Mas a motivação do paciente, sim. A criação da cultura no seu consultório e a motivação do paciente usar é também parte integrante do nosso método. A gente vai te ensinar a mandar alguns conteúdos especiais para manter os pacientes e o que se diz e o que se faz na consulta para manter os pacientes conectados com o tratamento. E agora eu tenho a honra e o imenso prazer de te mostrar a chave de ouro do método Sisters, inédito no globo terrestre, que é o Planner da Sisters. O que é o Planner da Sisters? Você vai aprender como criar um roteiro de 6 consultas no primeiro set de alinhadores. Isso para os casos, nós estamos falando a média dos casos, a maior parte dos casos, mas oclusões de complexidade moderada a grave, tá? Você vai aprender como criar um planner de 6 consultas, que serão as consultas que você vai realizar aproximadamente a cada 3 meses com o seu paciente, e o seu Clean Check, ele vai ser integrado com este planner. Nossa, Marina, o que é isso? Isso é um método inédito e inovador de criar um Clean Check, que é o planejamento digital, de uma forma e organizar esse estagiamento específico para cada tipo de maloclusão, de uma forma que você vai realizar num conjunto de alinhadores de aproximadamente 20 até 35 alinhadores. Você vai realizar 6 consultas e você vai fazer o tratamento do seu paciente em 2 conjuntos, provavelmente 2 sets de alinhadores de 6 consultas cada set, cada conjunto de alinhador. Nesse planner você vai aprender justamente como preencher essas 6 consultas e você vai chegar e vai ter o roteiro do que fazer em cada consulta, o que fazer, o que dizer, o que olhar. Tudo isso baseado lá no seu Clean Check, porque você vai dominar estagiamento, o que você tem que olhar na tabela de movimentos, quais são os movimentos que podem acontecer e quais movimentos que não podem acontecer. E se você chegou até aqui e ainda acredita e ainda acha que o robô, a tecnologia, a inteligência artificial, o técnico lá da Costa Rica, qualquer um desses elementos é responsável para tratar o seu paciente, você está redondamente enganado. Você precisa voltar lá na aula 1 e assistir a aula 1 inteira, porque a tecnologia é ótima, o plástico é maravilhoso, o aparelho funciona, mas a responsabilidade é sua. E a inteligência artificial e esses recursos, eles estão aqui apenas para te auxiliar, mas não vão fazer para você, tá bem? Então, nesse planner vai ser incrível, porque você vai ter uma sequência, uma organização. E é dessa forma que você pode multiplicar por 4 os honorários de cada consulta e ainda assim entregar os melhores resultados
para o seu paciente. E no curso Sisters, além do planner, você vai receber mandamentos, isso mesmo, mandamentos são textos que você utiliza para se comunicar com o técnico para cada tipo de maloclusão. Por exemplo, Marina, eu quero fazer um nivelamento da curva de SPI. Se você escrever lá, olá, por favor, nivelar a curva de SPI, não vai vir do jeito certo. Provavelmente o incisivo não vai vir com uma sequência de intrusão correta, os premolares não vão vir com uma sequência de extrusão correta, uma série de questões não vão acontecer da forma correta. Por quê? Porque a inteligência artificial e o técnico não têm conhecimento para processar aquela informação e uma biomecânica que cuide do seu paciente, porque este é o seu trabalho. Agora, como você vai estagiar, como você vai organizar essa biomecânica e transformar isso em um texto de português que o técnico compreenda e execute exatamente o que você precisa, estes são os mandamentos da Sisters. Você vai receber textos de exemplos de cada biomecânica para copiar e colar e, claro, fazer algumas pequenas alterações individualizadas com o seu paciente. Outras questões que eu amo no nosso método são as pérolas. O que são as pérolas da Sisters? São informações pinçadas e organizadas de um jeito bem prático, em aulas de 2 minutos, que vão virar uma chave na sua cabeça e vão falar, peraí, isso aqui que eu tô vendo aqui, nesse caso, pode ser um problema da cúspide, pode ser um problema do movimento de dobradiça, pode ser um problema do attachment. São as pérolas. Isso só se constrói com muitos e muitos anos de experiência acumulada. Além das pérolas, você também vai receber modelo de contrato do seu paciente, estratégias de marketing, estratégia de você prospectar os pacientes, de como você vai chamar, como que você conversa com o paciente para ele comparecer na primeira consulta. Toda essa expertise de experiência do cliente que você já conhece, né, que é nossa lá do método Power Doctor. Só que tem um detalhe. As vagas para o curso Sisters são limitadas. Por quê? Porque a gente tem um suporte e essa é outra exclusividade, né? Nenhum outro curso de alinhadores tem um suporte, ou seja, nós temos uma equipe do Power Doctor que também cuida dos alunos da Sisters. Então nós temos pessoas contratadas que atendem o WhatsApp, que encaminham as dúvidas, respostas de dúvidas. Você não fica sozinho assistindo apenas uma aula no computador. Você tem a interação com a gente e com a nossa equipe de suporte. Por isso, minha colega ortodontista, eu espero que você não faça como a Kodak e a Blockbuster, que desapareceram do planeta. Eu espero que você realmente entre com o pé direito e entre da forma certa, mentorado pelas pessoas corretas, que vão poder te trazer para dentro da festa dos alinhadores, te apresentar os melhores pontos, né, as melhores posições de forma bastante prática, com um resumo, né, de 10 anos de uma expertise e de mais de 600 casos tratados. Você vai dominar tudo isso em no máximo 60 dias. Eu te espero do outro lado na nossa plataforma.